Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Vamos acolher a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 34, ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que o homem poderia dar em troca da sua própria vida? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós ouvimos no Evangelho: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então aqui Jesus ele fala alguns aspectos que são muito importantes para nós neste tempo. Perder a vida e por uma causa que é dupla, pelo Evangelho, por Jesus, que são inseparáveis, poderíamos assim dizer. Porque Jesus veio com esta missão. É claro que ele é distinto do Evangelho, mas perder a vida por Jesus implica em perder a vida pelo Evangelho. E perder a vida pelo Evangelho implica também em perder a vida por Jesus. Então, por isso Jesus fala: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. O que significa isto? Significa que viver os mandamentos de amor que Jesus traz nesta nova aliança implica em renunciar a si mesmo. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aqui, quando Jesus fala em salvar a vida, ele não apenas está se referindo àquilo que nós podemos ter como, poderíamos dizer assim, proveito neste mundo por sermos bons, por sermos pessoas honestas, por sermos capazes de nos compadecermos do sofrimento dos irmãos, que o Evangelho nos ensina isso. E isto é um ganho para nós, já nesta vida. Vivemos sob a proteção e sob a bênção do nosso Deus, do nosso Pai. E isto já é um ganho para nós nesta vida. O cristão ele é abençoado em todos os sentidos, de todas as formas. Nada falta ao homem e à mulher que se confia a Deus. Deus é nosso Pai e Ele cuida de nós. Mas aqui Jesus está falando de salvar a vida, num contexto e num âmbito muito maior, na salvação eterna. E é seguindo Jesus, renunciando a nós mesmos, chegamos à salvação da nossa vida. Olha como Jesus ele se expressa: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não podemos seguir Jesus antes de renunciar a nós mesmos. Não podemos seguir Jesus antes de tomar a nossa cruz, porque foi o próprio Jesus que colocou como condição renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Conta uma história que um homem recebeu uma cruz e começou a caminhar seguindo Jesus. Ele achou muito grande, tomou um serrote, cortou as extremidades daquela cruz e ficou menor. Caminhou mais alguns anos, achava ainda grande, pesada, foi cortando. Encontrou outro serrote, cortou mais as extremidades daquela cruz. Até que de tanto ele cortar, ficou como um crucifixo. Como esse meu crucifixo aqui. Como o crucifixo que você traz muitas vezes pendurado ao pescoço. E quando chegou o dia dele entrar no paraíso,
ele chegou, foi seguindo as placas, até que se deparou com um grande abismo, e do outro lado era, então, o acesso ao paraíso. Ele gritou: olha, eu aqui cheguei. E alguém de lá disse para ele: jogue a ponte. Que ponte? Não encontro nada aqui. Quero passar, eu vim para o paraíso. Ele falou: mas você recebeu lá no começo da sua vida uma cruz, que ela é exatamente o tamanho que dá aqui para atravessar. E ele se deu conta que tinha cortado a cruz, que era a ponte para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não devemos buscar sofrimentos, mas a vida implica em sofrimentos. Esta vida, cruzes, dores, como vimos, Jesus carregou um peso, um fardo, um sofrimento. Era necessário. E é necessário também que nós não joguemos fora as cruzes que Deus vai permitindo que no decorrer da nossa vida se apresente. Devemos abraçá-la. Um padre muito irmão nosso, amigo, um pai para nós, sempre nos ensinou assim: meu filho, Padre Henrique, meu filho, se nós fugimos da cruz, a cruz nos esmaga, mas se abraçamos a cruz nos eleva. Vamos tomar esta palavra como uma grande lição de vida. Vamos abraçar a cruz de cada dia e vamos seguir Jesus. Porque o que nós poderíamos dar em troca da nossa vida? Às vezes queremos deixar de lado as pequenas cruzes que nós temos que carregar, porque faz parte do nosso caminho, e nos deparamos com cruzes maiores. Não sabemos nada, não conhecemos o amanhã. Devemos confiar em Deus e ter a esperança sempre acesa no nosso coração, sempre viva. Não devemos nos envergonhar de Jesus que foi crucificado. Muito pelo contrário, a linguagem da cruz é loucura para alguns, mas para nós que cremos, é sabedoria de Deus e poder de Deus. A linguagem da cruz é escândalos para alguns, mas para nós que cremos, é força, é poder de Deus. Vamos nesta verdade, vamos seguir o Senhor nesta luz que Ele nos dá, seguindo de todo o coração, renunciando a nós mesmos, abraçando a nossa cruz. E essa dimensão de renunciar a si mesmo implica já aí uma cruz. Quantas contradições, quantas incompreensões da nossa parte e da parte das pessoas, quanto medo, quanta insegurança, quanto fracasso. Nós somos contraditórios. Muitas vezes nos determinamos algo e não somos fiéis. Queremos, mas não fazemos. E assim vamos lutando dia a dia. Já é uma cruz isso. Então eu tenho que renunciar a mim mesmo. Porque se eu deixo a minha carne falar mais alto, um santo dizia: Senhor, não tire a mão da minha cabeça. São Felipe Neri. Põe a mão na cabeça de Filipinho, porque se tirar a mão da cabeça de Felipe, Felipe faz cada coisa, Senhor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, renuncie a si mesmo. Renuncie às suas ideias, suas vontades, seus pareceres. Às vezes nós somos ricos demais nas nossas vontades, nossas ideias. Tenhamos sabedoria de deixar Deus agir em nós, renunciando a nós mesmos. Isso se tornará possível. Se nós não renunciamos, o Espírito Santo fica esperando, agindo de outra forma, trabalhando para que nós nos convertamos. A conversão passa aí. Primeiro passo, renunciar a si mesmo. Segundo passo, tomar a cruz. Terceiro passo, seguir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.